No Internacional, César, o torcedor do Inter está confuso. O torcedor do Inter não sabe o que pensar. E essa lesão do Moisés é forte. A lesão do Moisés é a última notícia agora, 4 semanas sem jogar. Mas eu vou dizer uma coisa, tu viu o lance na hora, César? Eu vi, eu falei para ti no Donos hoje. Eu achei que ele ia passar 6 meses sem jogar. Eu achei que ele ia passar o lance, 6 meses sem jogar. Quando ele voltou, deu um alívio na gente, né? Porque, é triste tu ver um jogador... Para mim, a lesão mais terrível é essa lesão de ligamento cruzado, sabe? Porque essa tira o cara 6 meses, no mínimo. Imagina, por exemplo, o Grêmio tem o Jonathan Robert nessa situação, né? O curioso é que o Moisés jogou com uma ruptura. E jogou bem. E fez um bom Grenal. Mas esse ligamento lateral ou colateral é diferente. Tem um movimento que ele te machuca, mas não é em todos os movimentos. Sim. Tem um movimento e como tá o corpo tá quente e tal. Felizmente ele não teve uma lesão mais grave, né? Então eu vou te dizer que o Inter foi do 0 ao 100 de um jogo para outro. A realidade do Inter era um enorme 0 até agora na temporada. O Internacional que não tinha nada, não tinha conjunto, não tinha ações ofensivas, não tinha nada. E, de repente, o Internacional faz um Grenal exuberante. Eu acho que a fragilidade com que o Grêmio se encontra nesse momento pode ser uma parte da explicação, mas não dá para tirar o mérito do Inter. Claro que não. Não dá para tirar o mérito. No primeiro tempo, com variedade, com repertório tático. Então, os colorados estão confusos. Nós não sabemos qual é o verdadeiro Inter nesse momento, né? A gente pode fazer aqui passado o momento, eu não queria hoje no Donos tentar diminuir as questões, mas acho que o nosso debate raiz aqui merece que a gente aprofunde um pouco mais. Até para não passar a ideia, o César está secando, não tem nada disso. Analisando o Internacional, eu acho que o Inter tem uma preocupação importante que precisa avaliar, e que sai, inclusive, da excepcional atuação de ontem. O Inter não tem capacidade de fazer muitos gols. Se o Inter ontem tem uma organização ofensiva de maior qualidade, e aí eu não estou falando do David, não estou falando do próprio Maurício, o Inter hoje tem construção de meias. O Inter não tem os atacantes que têm média de 25 gols por temporada. O que acontece? Ele faz com que tu tenha uma super atuação, mas que chances criadas na cara do goleiro, sabe aquele gol, esse aí era para ter feito, não foram muitas. Foram muitas conclusões, muitas oportunidades, muito volume, mas poucas oportunidades reais de gol. Por que eu chamo isso para discussão? Porque ontem, se tu tem azar, tu empata aquele jogo numa bola parada no fim do jogo, e o Colorado tá olhando para mim hoje dizendo, cara, nós empatamos o jogo ontem. Nós podíamos ter ganho de 8-1 e nós empatamos exatamente por isso. Uma vez o Emerson, eu já te contei essa história, eu não me lembro se eu te contei, essa história é maravilhosa. O Emerson Rosa foi grande jogador do Grêmio, jogou no Real Madrid, vocês conhecem ele, foi capitão da seleção brasileira por mais de 4 anos. Antes do jogo contra o Mazembe, o Emerson disse o seguinte para mim: grandes jogos se decidem com grandes atacantes. Eles é que decidem os jogos. E o time do Mazembe tem um jogador muito perigoso, que é um atacante que gosta muito do confronto 1 contra 1, e principalmente se ele tiver espaço. E eu olhei pro Emerson, Emerson, tu tá debochando da minha cara a essa altura. Eu tava no futebol do Grêmio na época. Eu era diretor de futebol do Grêmio. E aí ele disse isso, e eu disse, tu tá brincando, lá na sala de futebol do Grêmio. E aí o jogo foi, eu liguei pra ele depois, eu disse, Emerson, tu tá brincando comigo, cara. Não é que o cara que tu falou fez um gol e o Inter foi eliminado. E ele disse, nestes jogos ganham esses caras. E tu sabe que eu comecei a ver que os grandes times sempre tem um cara assim. Sempre tem um cara que, sabe aquele negócio, engrossou o caldo, ele pega a bola, agora eu vou lá e vou ganhar essa porcaria desse jogo aqui. E o cara vai lá, os grandes times todos. E essa é uma análise que tu não faz com dados estatísticos, tu não faz com mapa de calor. Isso é do futebol, isso é do subjetivo do futebol. É o negócio do Globo aquele, tá? O jogo do Inter contra o Globo.
Se o Inter tem o Damião ali, o Inter não perde aquele jogo. O Damião tinha entrado ele, o goleiro, e ele tudo lá pra dentro do gol. Quanto é que tá? Tá 1-0 pra mim. Quem é que fez o gol? Nem sei. Parece que ela bateu nas minhas costas, mas não sei se fui eu que fiz e nós ganhamos 1-0. E tu sabe que é verdade. Se tu pensar, o Grêmio, Baldasso, eu hoje resolvi fazer um trabalho de 2015 pra cá. Eu peguei todos os Grenais de 2015 pra cá, na era Romildo Bolzan. Tem um ou outro Grenal que foi mais fácil, tem um 5-0, tem um 3-0, tem um 2-0 para o Inter, tá? Tem um ou outro que destoou. Mas a grande maioria não foi o que nós vimos ontem. Foram jogos que o detalhe decidiu. E aonde estava o detalhe? Num grande jogador na frente. Luan decidiu vários, Everton decidiu vários, Diego Souza decidiu 3 ou 4. Subir sozinho, cabecear, os caras ficaram olhando para ele onde é que ele tá. Sabe? É muito louco isso, cara. É muito louco. E eu acho que isso, ou o Inter procura, ou nós vamos ver bons jogos, grandes jogos e muitos resultados que saíram pela mão. É um dilema porque o Inter se preparou para jogar com o centroavante. O Inter projetou a saída do Yuri e contratou o Wesley Moraes. O Wesley Moraes não está dando a resposta adequada. Ele não vai melhorar, tu acha? Cara, ele é mais do que isso, né? Se não fosse mais do que isso, não teria sido vendido para o Aston Villa da Inglaterra. Alguma coisa está errada. Porque ele está nos parecendo um perna de pau. E ele não é um perna de pau. O Inter encontrou um time ontem, e esse time não vai ter um centroavante, ele vai ter o David de circulação. O Inter está tentando se aproximar à característica de jogo que tinha quando o Yuri Alberto estava aqui. Só que eu não tenho como comparar o David com o Yuri Alberto. Não. Né? Embora tenha ganho os 2 últimos jogos com gols do David. Então vai ser essa característica. Ele citou, Baldasso, desculpa, ele citou a semelhança, né? Nas características. E ontem, no segundo tempo, nós vimos movimentações muito parecidas com a do Yuri Alberto. Tem 2 jogadas que ele cai para o flanco, criando espaço, recebendo, puxando, dando amplitude para o campo. Eu gostei ontem dessa movimentação dele e acho que isso, de alguma maneira, incomodou a defesa do Grêmio ontem. Mesmo que, e aí entra uma diferença, que aí a gente volta para a conversa original, mesmo que, em determinado momento, um número muito baixo de conclusões dele, né? Ele ganhou, o Inter ganhou 2 jogos, é legal isso, 2 jogos de 1-0, 2 gols dele. 2 gols dele, 2 chutes de canhota, um por dentro, né? Um bem nos dois teve desvio. Nos dois teve desvio e encobriu o goleiro. Só que o curioso é o seguinte, não tem ali... O segundo até é uma chance clara, mas o gol contra o Grêmio, contra o Aimoré, nem chance clara é, né? Não. Talvez se ela não bata no zagueiro, nem gol seria.